Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje vou compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida e que tem sido motivo de muita gratidão nesse tempo. Esse meu testemunho ele começa mais ou menos a meus 13, 14 anos, quando eu comecei a desenvolver no meu coração o sonho de ser médico. E aí, durante todo o meu ensino fundamental, eu fui desenvolvendo esse sonho, buscando cada vez mais realizar esse sonho que eu tinha. E quando eu entrei no colegial, isso se intensificou mais. Eu comecei a estudar mais focado para isso, comecei a buscar, passar em medicina, e orando para Deus, Deus abençoa, e nunca perguntei para Ele se era isso, mas pedia para Ele abençoar, e pedia, e buscando. E aí, no terceiro colegial, eu fui e prestei diversos vestibulares. Eu prestei vestibulares em vários lugares do país, viajei para muitos lugares, e depois de inúmeras reprovações, iniciei o cursinho. Meu primeiro ano de cursinho, foi um dos anos mais complicados que eu vivi, que foi um ano em que a pressão foi muito grande, digo, do ambiente do cursinho, e acredito também por eu estar no caminho errado ali do que eu estava decidindo, sem ter falado com Deus, isso também se intensificou. E foi um ano em que eu desenvolvi diversas crises de ansiedade. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, comecei a desenvolver várias coisas, e dentre uma delas que eu comecei a adoecer, eu desenvolvi o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsório, onde eu me vi doente, comecei a emagrecer muito, comecei a ter diversas dificuldades em coisas simples que eu fazia no meu dia a dia, como, por exemplo, eu sentia, às vezes, eu tinha tanta necessidade de me limpar, de lavar as mãos, por exemplo, que minhas mãos viviam machucadas, avermelhadas e diversas outras coisas que esse transtorno trouxe para mim. E foi nesse ano em que eu busquei a ajuda de um psicólogo. E aí tentei por alguns meses e não consegui uma melhora e continuei progredindo nessa situação. Após não dar certo com o psicólogo, tive que buscar a ajuda de um psiquiatra. E ele me recomendou alguns remédios, e o remédio que ele me recomendou inicialmente não funcionou, então ele teve que dobrar a dosagem, e aí dobrando a dosagem deu uma certa tranquilidade, embora não tivesse resolvido a situação. Então, nesse momento que eu estava passando por esse problema, no final do ano eu finalmente passei no vestibular, passei numa medicina particular, e estava tudo muito bem encaminhado para que eu fizesse esse curso, por causa que eu estava conseguindo um financiamento, e seria algo que seria possível de pagar por mês, algo que ficaria mais acessível, então seria muito bom. Então, nesse momento, eu fui e finalmente decidi perguntar para Deus. Falei, Deus, e aí, eu vou, não vou? Porque eu não sei se eu vou nessa particular, se eu tento mais um pouco. Na minha cabeça, era medicina. Ou era particular, ou então é para esperar ir numa federal. E foi quando eu tive uma experiência muito bacana com Deus, e que uma noite eu estava lendo minha leitura diária, e eu li a parábola dos talentos, foi daquele dia. E aquela parábola me chamou muita atenção, mas eu deixei de lado e beleza. No dia seguinte, eu fui e liguei para o pastor, falei, pastor, eu preciso de um conselho do senhor, não sei o que eu faço, eu preciso tomar uma decisão, e estou perdido, e estou tentando e não consigo fazer. E quando eu estava conversando com o pastor falou, cara, eu preciso te falar um texto. Eu falei, aí ele foi e falou o texto para mim em Parábola dos Talentos, no dia seguinte. E aí aquilo lá queimou muito no meu coração, eu falei, gente, o que Deus está querendo dizer através disso, né? Mas mesmo assim, eu ainda não entendia que não era medicina. Eu entendi muito claro na hora, tá, então beleza, então se ele quer que eu não guarde meus talentos, quer que eu multiplique, então eu vou estudar mais um ano, para tentar uma pública. Então é isso, resolvida a situação. Beleza, comecei mais um ano de cursinho. E no meu primeiro mês de cursinho, acabando o primeiro mês, iniciou a pandemia, de uma maneira que teve que fechar tudo, e eu tive que voltar, eu tinha mudado para Rio Preto, para fazer esse outro cursinho. Então eu tive que voltar para casa e continuei estudando de modo online, e continuando buscando a Deus, e perguntando para Ele, e até que certo momento desse cursinho, Deus começou a falar muito forte comigo através de palavra, através da palavra mesmo, e através de outras pessoas ministrando a palavra dele nas pregações, e começou a queimar muito forte no meu coração o chamado para ser pastor. E aí aquilo lá virou minha cabeça de cabeça para baixo, eu não entendia nada. A vida inteira buscando um sonho e de repente tudo muda. Todos os meus planos, todos os meus projetos, tudo que eu tinha pensado em fazer simplesmente acaba ali. E aí começa essa questão do chamado para ser pastor. E eu falei, gente, será que eu estou escutando direito? Será que isso não é coisa da minha cabeça? E nessa mistura, nessa bagunça, por fim, orando e tudo mais, Deus foi e me deu uma convicção de que era isso. Então eu fui e abandonei o cursinho, parei de fazer o cursinho, porque não é possível, é muito difícil de alinhar essas duas profissões, que exigem muito da gente. Então, ou eu ia fazer mais ou menos em cada uma, não ia fazer bem feito nenhuma. Então eu falei, se Deus quer que eu seja pastor, eu vou abandonar o outro.
e abandonei a carreira de medicina que eu queria. E aí, na hora que eu abandonei tudo, eu comecei um processo para entrar para o seminário. Comecei a estudar, li diversos livros, o pastor foi me mentoreando, me discipulando. E aí, quando chegou o momento de ir passei pelo conselho, no momento de passar pelo presbitério, eu tomo um não lá. Eles dizem que fazia só 5 meses que eu tinha tido chamado. Foi no início de uma pandemia, que podia ser algo da minha cabeça, podia ser algo transitório, então espera mais um ano e volta aqui. Então, naquele momento, foi mais uma crise que eu tive. Eu fiquei, gente, eu abandonei tudo, abandonei meus sonhos, abandonei tudo que eu tinha para poder ir atrás do que Deus está pedindo para eu ir, e eu tomo um não aqui. Então, aquilo lá mexeu muito no meu coração. E naquele momento eu falei, gente, o que está acontecendo, né? E nesse momento, muito machucado, o pastor vem, conversa comigo e fala, cara, eu tenho um curso para você ir lá em Florianópolis. Estou mandando o Matheus e quem sabe você poder ir junto com ele. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar, conhecer mais desse curso, que é o Fascinação, da F-Hop. E aí Deus foi confirmando meu coração para ir nesse curso. Eu fui para esse curso todo machucado, sem saber muito se era mesmo, esse chamado era verdade, se não, se era coisa minha. E quando eu cheguei no Fascinação, foi um tempo em que Deus me trabalhou em diversas coisas. Eu cheguei lá, tanto com essas feridas minhas de não entender o que estava acontecendo, quanto também com um medo imenso de falar em público. E eu falava, gente, e se for isso mesmo, eu estou lascado, porque eu não consigo falar em público de uma forma natural, não sei, eu tenho medo de falar em público, né? E no Fascinação, através de um processo de discipulado, eu fui trabalhado a perder esse medo de falar em público, e também Deus foi me confirmando diversas coisas na prática mesmo, esse meu chamado para pastor, através de diversas pessoas que eu nem tinha tanta relação, vindo se aconselhar, pedir ajuda, pedir um conselho bíblico, oportunidades de falar em público, que era algo que eu tinha muito medo. Inclusive, eu fui eleito orador da turma sem ter me candidatado, eu não queria ir, mas eles foram e jogaram meu nome lá e votaram e passou e perguntaram se eu queria. Eu falei, então vamos então, né? Mas morrendo de medo por dentro. Então, foi um tempo em que Deus trabalhou muito em mim. Foi um tempo que meu chamado finalmente ficou convicto, finalmente tomou forma, não só através da leitura da palavra e outras coisas, mas através da prática também, de poder entender como é que era isso na prática. Então, nesse momento, eu saio do Fascinação com essa convicção de que era esse meu chamado e já sem o medo de falar em público. Embora sempre que eu vá falar em público, eu ainda sinto ansiedade, fico um pouco nervoso, mas já não é algo que me domina mais, igual era antes. E aí, nesse tempo, graças a Deus, eu fui curado do toque. Graças a Deus, eu tomava 200 miligramas de um remédio por dia, abaixou para 100 miligramas, agora abaixou para 50 miligramas, e está num processo para agora tirar total o remédio. E Deus começou a transformar a minha vida de uma forma que eu nunca tinha entendido. Uma forma que toda desfragmentada que estava antes, Ele começou a encaixar tudo. E aí tudo começou a fazer sentido. E aí, nesse tempo, passei pelo presbitério de novo, dessa vez eles me aceitaram. Fiz o vestibular do seminário e deu certo, graças a Deus fui aprovado. E, assim, tem sido um ano de muita gratidão a Deus, de finalmente entender o que era tudo que Ele estava fazendo antes. E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida durante esse tempo. A família do pastor me abençoou muito nesse tempo, a minha família, a Bárbara, a família dela, que souberam agir com muita sabedoria num tempo em que eu não estava me aguentando. Teve vezes de eu falar para eles que eu não estava me aguentando, por causa do toque e tudo mais. E eles souberam com muita sabedoria agir e trazer um conforto para mim nesse tempo. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo isso que Ele tem feito. E, só para finalizar, eu queria dizer que Deus não erra. Em hipótese alguma, Deus erra. Em hipótese alguma, as coisas podem sair do controle dEle. Em hipótese alguma, os planos deles podem ser frustrados. Em hipótese alguma, Ele perde o controle do que Ele está fazendo. Então, que a gente possa confiar sempre em Deus e entender que Ele está sempre no controle de tudo, mesmo que a gente não esteja entendendo. E esse ano foi um ano que lá no Fascinação eles me trabalharam nisso, e Deus me queimou um desejo de orar para Ele agradecendo por todas as frustrações que eu tinha tido na minha vida. Falei, Deus, obrigado por todos os nãos que eu tomei, obrigado por eu ter tido toque, obrigado pelas crises de ansiedade que eu tive, porque através de todas essas etapas difíceis que eu passei, hoje eu estou extremamente mais firme, tenho uma autoridade maior para falar no campo de ansiedade, tenho uma autoridade maior para falar diversas coisas que eu passei. E finalmente eu amadureci o tanto que precisava para começar esse seminário. Então, sou muito grato a Deus pelo tempo em que eu sofri e que hoje eu entendo que nunca tinha saído do controle dEle. Vamos orar. Já pode orar e ir embora. Com certeza. Orar por ele, pelo Nasce. Eu tenho falado, irmãos, e não canso de falar.
A ciência não comprova, mas está escrito, Salmo 19, versículo 7, que a palavra de Deus cura e restaura a alma. Aonde a psicologia não consegue chegar, a palavra de Deus restaura a alma. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? Então repete comigo, porque você falou, mas ainda não, tem muitos que não estão acreditando. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer. Então, ele não contou em tudo isso, porque ele deu uma resumida, é muita coisa. Mas esse ano, só esse ano, ele terminou de ler a Bíblia pela segunda vez, toda. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Talvez você está tomando uma dose do remédio muito fraco. Porque quantas vezes você está lendo a Bíblia, hein? Você quer ser curado como ele foi curado, mas você não quer tomar o remédio o tanto que ele tomou. Pegou aí? É quanto essa dose, pastor? É de dia e de noite. O nosso Senhor já falou, medita nela de dia e de noite, e tudo que você fizer será bem sucedido. Amém? Vamos orar por ele. Pai, muito obrigado pelo privilégio de pastorear o Nasce. Muito obrigado, meu Deus, pelo chamado. Muito obrigado pelas maravilhas do Senhor, por tudo que o Senhor já começou a fazer. Isso é só o começo do muito que o Senhor tem. Que ele continue sendo trabalhado pelo Senhor, que a fé dele continue sendo forjada, que ele seja um homem de fé na sua geração, que ele seja um homem de grande impacto, aonde o Senhor o levar, para a glória do Senhor. Continue falando conosco nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Isso é uma bênção.